Então vamos lá, pessoal. Como eu já havia falado, né, nós temos os alunos que estão em casa, então a proposta da gravação é disponibilizar a aula gravada, porque basicamente é o mesmo conteúdo, tá? Então, nessa semana que vocês estarão aqui e eles estarão em casa, eles irão assistir às nossas aulas gravadas e assim, semana que vem, sucessivamente, vocês estarão assistindo gravado enquanto eles estarão aqui, tá bom? Então, basicamente, pessoal, por que eu coloquei esse quadro aqui? Esse quadro aqui... Opa, bom dia. Tudo bem? Rapidinho, Bruno. Alguém vai pegar alguma coisa na cantina? Não? Esse quadro aqui, pessoal, é basicamente uma introdução para a nossa aula de hoje, tá? Então, primeiro deles é que, normalmente, as nossas primeiras aulas, eu sempre trago aqui para vocês os nossos conteúdos relacionados aos critérios de avaliação, conteúdo programático e assim sucessivamente, tá? Então, critério de avaliação, pessoal. Como vocês sabem, nós temos uma aula por semana, né? Nesta uma aula por semana, nós temos as lições que são apresentadas na lousa e também atividades que são realizadas em sala de aula e também por meio de trabalhos em grupos. De forma específica, nós teremos 3 notas aqui que serão utilizadas como critério de avaliação, tá? A primeira delas é a prova bimestral. Esta prova aqui é o resultado, tá, pessoal? É o resultado do trabalho que foi realizado durante todo o bimestre. As diagnósticas, elas vão ocorrer da seguinte forma. Todo fim de bimestre, aliás, todo fim de capítulo, aí falando especificamente sobre a questão da apostila de história, todo fim de capítulo, nós teremos uma atividade diagnóstica, que será o levantamento daquilo que vocês conseguiram absorver em relação ao conteúdo que foi trabalhado da apostila, tá bom? Então, basicamente, toda apostila bimestral, ela tem 4 capítulos. E todo fim de capítulo nós realizaremos uma atividade diagnóstica para ver aquilo que foi absorvido ou não do capítulo. Como vocês já estão acostumados, o trabalho que pode ser tanto manuscrito quanto a apresentação por meio de grupo, e por último, a nota de participação, que está relacionado ao engajamento de vocês na nossa aula, tá? Nesse segundo lado aqui, pessoal, nós temos a proposta da disciplina. Então, como vocês sabem muito bem, já ouviram anteriormente, a disciplina de ética especificamente, ela tem como intuito a reflexão e a problematização das ações humanas. Isto é, refletir está relacionado a voltar o pensamento, a fazer uma autoavaliação sobre as nossas ações, sobre as nossas condutas enquanto seres humanos em sociedade. Precisamos lembrar que, e esse é um ponto interessante que eu trago aqui para vocês e que não é novo, tá? Quando nós agimos, existem determinados critérios que são utilizados para você caracterizar uma ação como bem, mal, permitido ou proibido. A reflexão, ela tem como intuito fazer com que você pense sobre as suas ações e assim, desta forma, levando você a mudanças comportamentais necessárias ou não, tá, pessoal? Por outro lado, a problematização é você literalmente questionar algumas coisas. O questionamento não é errado e também não é pecado. O questionamento é a forma, problematizar é a forma que nós seres humanos nos utilizamos para indagar certas ações e certos comportamentos. A reflexão, basicamente, nós utilizamos de forma específica em sociedade, mas principalmente na nossa vida, tá?
Enquanto a problematização também nós usamos na nossa vida, mas é algo que constantemente nos é colocado socialmente falando, tá? E qual é o resultado? Qual que é o objetivo de forma específica da disciplina de ética e das propostas em si que são apresentadas? Cidadãos com maiores responsabilidades, tá, pessoal? Afinal de contas, como vocês sabem, todos vocês estão num processo de formação, todos, sem exceção. O grande problema é que nesse processo de formação existe uma parcela muito importante nessa formação dos familiares, mas também da escola, tá? Basicamente, a família é o primeiro ambiente em que você vai extrair valores e princípios para o seu estilo de vida, ou para a sua vida. E a escola é o ambiente que nós aprendemos uma série de conhecimentos e que também temos a possibilidade de uma certa forma, estreitar relações sociais. Então, a família tem um papel importante e a escola tem um papel importante também. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz lá que a educação é uma obrigação do Estado, da família e assim sucessivamente. Isto é, existe uma responsabilidade da família, mas também é um processo que se dá em outros ambientes, tá? E, por último, pessoal, eu vou só ressaltar essa questão porque ela é muito importante. Veja bem, no ano passado, nós falamos muito sobre 2 tópicos específicos. Não que não tenhamos falado de outros, mas especificamente, vocês perceberam isso porque foi trabalhado em todas as disciplinas de forma geral. Especificamente, nós tivemos 2 tópicos que de uma certa forma mais mexeram com a sociedade, mais trouxeram comoção social. Quais foram eles? A pandemia e o racismo. Aparentemente 2 assuntos antagônicos, mas que no ano passado foram extremamente abordados, tanto em sala de aula, quanto por meio de mecanismos de informação, né? De forma específica, a pandemia, por causa do cenário mundial e dos efeitos, os resultados da pandemia. Como nós podemos ver, no ano passado até então, o assunto da pandemia foi um dos mais comentados no mundo todo, né? E é preciso lembrar que o tal Covid-19, apesar dele ter iniciado na China e depois até ter se constatado que muitas informações deveriam ter sido divulgadas com uma maior clareza pelo governo chinês, foi no ano de 2020 que trouxe maiores preocupações. E isso por causa dos resultados de forma especial no cenário mundial, né? O número de mortes, número de infectados, no Brasil de forma específica. Isso impactou muito a sociedade, ainda está impactando, mas o ano de 2020 foi um ano ativo em que o assunto de pandemia foi um dos assuntos mais comentados, inclusive mudando a nossa rotina. Eu não sei se vocês sabem, mas a forma tradicional da escola, ela foi quebrada com a pandemia no ano de 2021. Nós nunca tivemos essa rotina de aula que nós tivemos no ano de 2020. E tanta necessidade de se adaptar a um novo estilo de ensino, né? O João até tinha comentado aqui que ele gostou bastante, mas a bem da verdade é que nem todos estavam habituados, não só alunos como professores, para a realidade que foi de uma certa forma aí necessária para o ano de 2021 devido à pandemia. E por outro lado, pessoal, falando especificamente aqui nesse caso,
O ano de 2020 foi o ano que teve a pandemia, mas também nós ouvimos muito falar sobre a questão racial. E veja bem, o tema racismo no Brasil, de forma específica, não é um assunto novo, tá? Então, não é que este assunto passou 2020, não é isso. O tema racismo no Brasil é algo que nós já ouvimos há muito tempo. Contudo, no ano passado, devido aos acontecimentos nos Estados Unidos e no Brasil, este foi um dos assuntos extremamente comentados, inclusive nas nossas aulas, né? De forma geral, outros professores trabalharam o mesmo tópico. Em outras palavras, o que nós vamos fazer, pessoal, neste ano, é, não nos esquecendo desta realidade aqui, porque ela é necessária ser discutida, nós traremos outros pontos que também são extremamente importantes para a vida em sociedade e principalmente sempre procurando fazer uma reflexão sobre as nossas ações e a necessidade de revermos inclusive atitudes as quais nós necessitamos mudar, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso daqui? Todos compreenderam tranquilamente? Então, muito obrigado a todos.